Olá, sejam bem-vindos, pais, alunos da minha aula de orientação de estudos. É uma alegria estar com vocês nesse vídeo. A gente já tinha falado anteriormente nas aulas sobre a responsabilidade do estudo, como é importante ser responsável, ter criado um aspecto de responsabilidade. E hoje não vai ser diferente nesse bate-papo, nessa aula que a gente vai ter aqui. A gente vai conversar sobre alguns tópicos. Um dos primeiros tópicos que eu queria conversar é o hábito. Mas antes da gente começar a falar do hábito, só para a gente dar uma relembrada do que foi falado sobre a responsabilidade do estudo. Primeiramente, para que serve a orientação de estudos? Para que serve a orientação de estudos dentro da escola, fora do período escolar? Ela serve apenas para tirar dúvida? Serve apenas para mim socorrer quando eu tenho uma dúvida em química, em física, matemática, seja em português, ou professor me ajuda numa tarefa? A orientação de estudos, ela também pode ser voltada para tirar dúvidas, para ajudar o aluno. Por que não? Afinal, o nome da matéria é orientação de estudos. Ela dá um caminho para o aluno. Não é ajudar o aluno a fazer a atividade, responder a atividade para o aluno, mas dar uma direção, dar um norte, para que o aluno consiga compreender melhor a matéria que está sendo dada, a matéria que está sendo explicada. Porém, ela tem um objetivo muito mais amplo do que apenas tirar dúvidas ou simplesmente orientar um aluno ou aluno, a turma toda em apenas uma matéria, duas, três, que seja. Ou apenas somente nas matérias de exatas, como citei, né? Ou nas matérias de humanas. O que a gente precisa entender é que a orientação de alunos serve para reconhecer primeiramente a necessidade e a importância da criação de hábitos e rotinas de estudo. Por isso eu gostaria de abrir primeiramente falando de hábitos. Se a gente pensar o que é o hábito, se a gente pegar o dicionário da língua portuguesa, vou pegar o meu aqui, um segundo. Pegar o meu aqui, peguei aqui meu dicionário. Se a gente pegar, até um dicionário escolar da língua portuguesa. Se a gente abrir ele aqui, procurar o que é hábito, o que o dicionário vai dizer? Primeiramente, o dicionário, se você olhar, ele vai dizer que hábito pode ser uma roupa de freira, uma roupa de padre, de monge, mas o hábito também tem como, na língua portuguesa, como definição, como comportamento que determina a pessoa que aprende e repete fundamentalmente sem pensar como deve executar. E aí vem a questão primeira para a gente. Olha, se o hábito é algo que a gente aprende por repetição e depois a gente começa a executar muitas vezes sem pensar, então quer dizer que se eu criar um hábito de estudos, eu consigo aprender uma matéria muitas vezes sem pensar? Será que é esta a ideia? Nas nossas vidas cotidianas a gente tem muitos hábitos. Se a gente puder dar vários exemplos de hábitos, um deles é o hábito de comer. Quando a gente era pequeno, quando a gente era criança, bebezinho até, a nossa mãe ia lá com a colherzinha, dava na nossa boca a comida, né, dava sopinha, dava papinha, enfim, ela nos alimentava. Depois ela pegou aquela colherzinha encurvadinha assim, né? Tô até fazendo com a minha mão para que vocês entendam. Pegou aquela colherzinha lá, olha o aviãozinho, né? Você abria a boca, e aí depois ela foi te dando aquela colherzinha para que você fosse aprendendo a comer. E assim você criou o hábito de comer. Hoje você faz isso automaticamente. Óbvio que quando a gente está falando de comida,
a gente está ligando outro desejo, né? O desejo da fome. Por isso que a gente se alimenta. Mas a gente criou esse hábito desde pequeno de se alimentar. E a gente tem o hábito de comer o que é saudável. A gente já sabe o que é saudável, o que é ruim. A gente sabe que a gente pode comer coxinha todo dia no café da manhã. Seria um hábito saudável? Se a gente comer todo dia, sei lá, esfirras do Habib's, seria um hábito saudável? Seria algo da gente pensar. Um outro hábito que a gente pode estar dando como exemplo é quando a gente vai na casa de um amigo. A gente vai na casa já vai na casa do amigo sem saber o endereço. De tão conhecido esse amigo é, de tão camarada que ele é seu, você vai sem olhar no mapa, sem Google Maps, sem precisar saber o nome da rua. Muitas vezes as pessoas perguntam, onde o fulano mora? Ah, cara, nem sei onde ele mora. Eu sei chegar lá. Isso é um hábito. Um hábito que você adquiriu. Você consegue chegar. Já é automático. Né? Muitas vezes quando a gente está cansado, muito cansado, seja da escola, do trabalho, de qualquer coisa, a gente vai dizer assim, ah, eu nem sei como eu cheguei em casa. Eu sei que o meu corpo me levou até lá. O meu corpo me trouxe até aqui. Ele que foi me guiando. Então muitas vezes a gente brinca, né, nesse sentido. Porque é automático, a gente já reconhece o lugar. Por quê? Porque foi o hábito que a gente teve de decorar aquele endereço. Então quando a gente vai falar, a gente falou de comida, a gente pode falar até mesmo do esporte. O esporte é um hábito. Quantas pessoas têm o hábito saudável de fazer um exercício físico diariamente, né? Seja corrida, seja andar de bicicleta, seja andar de skate. Essa pessoa, ela já criou esse hábito. E quando ela não faz essa atividade, para ela faz muita falta. Com o estudo, o que eu quero dizer para vocês? Com o estudo é o mesmo caminho, é a mesma sequência. Claro que vai exigir um compromisso, como a gente já tinha falado na outra aula. Primeiro, assumir o compromisso é meu, se eu não estudo a culpa é minha. Né? Eu reconhecer que hoje, 10 horas da noite, estou estudando para uma prova que vai ser amanhã às 8 da manhã, eu estou assumindo um compromisso de ir mal naquela prova ou não. Posso até ir bem? Posso. Mas quando a gente cria esse hábito de estudar, a gente já sabe que o recomendado já não é nem estudar no dia anterior, a gente vai chegar lá. Então, com o hábito do estudo, ele vai criando, só que é uma construção. É como fosse um passo de cada vez. Se a gente pegar o exemplo do esporte, do atletismo, ninguém consegue correr 10K, 10 quilômetros, em uma semana treinando. Ninguém consegue. Você vai conseguir começar a correr 300 metros, 400 metros, 500 metros. Aí depois você até pode disputar uma prova lá de 2K para você poder ver como está o seu condicionamento físico. Aos poucos você vai subindo. Bom, agora já corri 2K, consigo, sei lá, chegar em 20º, mas eu cheguei, consegui, vi que eu tenho condicionamento para isso. Depois eu vou correr a prova de 5K, então vou começar a aumentar a intensidade de treino, tempo, dedicação e vai indo. E aí um dia você chega lá e corre 10K. Vou falar de mim mesmo. Quem conhece os alunos que me conhecem sabe, eu sou um professor gordinho. Então não adianta falar para você, vou chegar lá e vou correr a São Silvestre. Não tenho condicionamento físico. É possível eu correr a São Silvestre? Claro que é. Claro que é. Basta eu ter a disciplina e depois criar um hábito
de treino diário, constante. Aí a gente vai voltar lá no primeiro tópico, que é a alimentação. Quando a gente vai falar de estudos, esse hábito vai servir tanto para o esporte como a alimentação agora. A gente precisa criar as estratégias. Como a gente vai fazer para que a gente consiga estudar de uma maneira que seja bem eficaz. Eficaz é quando a gente precisa alcançar aquele objetivo. A gente tem uma meta. Qual é a meta? Olha, eu preciso aprender equações de primeiro grau, porque meu professor, o Alessandro, está passando agora equação de primeiro grau e eu preciso aprender. Toda a turma, ou 80% da turma já sabe, eu não sei. Como eu vou aprender? Posso pedir ajuda ao professor, que é uma vantagem. Não uma vantagem, até mesmo um direito seu de você falar, professor, sei que eu estou atrasado referente à turma, gostaria que o senhor me auxiliasse, não estou conseguindo absorver todo o conteúdo, como que eu faço? Quais são as estratégias que o senhor propõe? Quais são as maneiras? Porque, olha, o senhor explicou de um jeito aqui, eu não compreendi, o senhor explicou de outro jeito ali, eu não compreendi. Como que eu faço? Então a gente precisa primeiro criar algumas estratégias para o estudo, para a gente poder ver resultado. Essa aqui é a minha colinha, vamos lá. Primeira coisa que eu vou propor para vocês, se vocês quiserem chegar a um resultado eficaz nos seus estudos, primeira coisa, faz a atividade que está anexada, responde aquelas perguntas, são 28 perguntas, aquelas perguntas são fáceis, são sim ou não, vai começar a perguntar, porém, ela vai definir todo o seu perfil de estudante. Tudo aquilo que você precisa melhorar. Sabemos nós, conhecendo nossas limitações, nós temos os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Então, dentro das 28 perguntas, ela vai fazer um filtro e vai te apontar. Você precisa melhorar o quê? A concentração. Vou dar um exemplo. É um dos resultados que vai dar, né? Olha, você respondeu x pergunta, dizendo sim. Então, responde a pergunta, jogando aleatória, obviamente. 7, 9 a 10, dizendo sim, então quer dizer que você precisa melhorar mais a concentração. Ah, eu respondi a 14, a 18 e a 23, não. Ah, então eu preciso melhorar mais a minha compreensão de leitura. Então, o exercício que está anexado, ele vai te dar uma compreensão melhor do que você precisa melhorar, de como ser melhor no seu estudo, quais pontos, o que te atrapalha na hora de estudar. Talvez seja ansiedade, talvez você seja uma pessoa ansiosa, eu falei da prova. Tem pessoas que realmente, pode ser que ela nem estude no dia anterior à prova, mas ela pega e fica tão ansiosa com a prova que no outro dia ela está na pilha de nervo. Aí a matéria toda que ela sabe, vou pegar a matemática que é a minha matéria, vou jogar na minha área. Todos os cálculos que ela sabe lá, todas as equações, todas as frações que ela sabe, apagam da mente dela. Por quê? Por causa da ansiedade. Então, são pontos que a gente pode estar trabalhando dentro da orientação de estudos. Pontos que vão nos ajudar, a gente vai trabalhar depois, claro. Hoje estou dando uma introdução do que é esse teste, para que serve esse teste que está anexado, como ele vai te mapear, como ele vai te ajudar, também para mim te ajudar a lhe ajudar, né? Porque uma das nossas virtudes do ser humano é reconhecermos que somos fracos,
que temos os nossos falhanços, também temos os nossos pontos fortes. Alguns podem ser fortes na matemática, outros podem ser fortes mais nas matérias de humana. Tem algo de errado? Não, não tem nada de errado. Eu ser mais forte em exato ou ser mais forte em humanas. Posso ser bom entre os dois, flutuar lá entre as duas matérias? Claro que pode, sem nenhum problema. Então, faz o teste que está fixado, anexado melhor, e aí a gente, ao longo do decorrer desse semestre, a gente vai conversando sobre cada ponto que a gente precisa trabalhar. Além do hábito, saindo um pouco já do hábito do teste, que é o que eu estou reforçando, faço teste, para não ser tão repetitivo e tão chato com vocês, tem um outro ponto que a gente precisa trabalhar. Esse outro ponto é a organização. Porém, quando a gente fala de organização, pelo menos na minha cabeça, ou na cabeça da grande maioria, quando a gente fala em organização, vem mesa arrumada, casa limpa. A gente já associa organização, a limpeza, a ordem. Não está errado? Não, não está errado. Quando a gente vai falar do estudo, aí a gente vai falar de organização, aí a pessoa fala, ah, então tá bom. Ele vai começar a falar então de eu organizar o meu material. Também. Mas não é agora que a gente vai falar de organização de material, como preparar o seu material, o que você deve separar. Não é agora, não é o momento. Antes da gente pensar nisso, a gente precisa se questionar. Tem algumas coisas que a gente, dentro da organização, a gente faz algumas perguntas para nós mesmos. E aí, se você quiser, você até anota essas perguntas que eu vou fazer agora para você. Como essas questões vão nortear você? Quais são as minhas metas? O que eu quero alcançar com esse estudo? Eu estou fazendo um ensino médio, mas qual é a minha meta? Neste ano, qual é a minha meta? O que eu preciso alcançar? Então, anota aí, qual é a sua meta? Já anota, vai escrevendo. Quais são as suas prioridades? O que vem primeiro? Dentro dessa sua meta, o que vem primeiro? A gente tem metas primárias, né? E secundárias. Então, quais são as minhas metas primárias, as primeiras que vão, as mais importantes, que é a prioridade? Quais são as minhas outras metas, até mesmo secundárias? Bom, sua meta pode ser, bom, professor, a minha meta nesse ano é passar de ano, terminar, ir para o terceiro ano, depois me formar. Pode ser? Pode ser. Lembra que a gente até conversou em um outro momento de uma meta chamada CML, lembra lá? O prazo a curto, médio e longo prazo. Qual as suas prioridades? A curto, médio e longo prazo. O que você deseja? Dentro do campo do estudo, agora pensando dentro da organização do estudo, o que você deseja? A curto, médio e longo prazo. Ah, eu preciso a médio prazo, que é um espaço de tempo menor, aprender sem falta uma fórmula matemática para me entender química. Eu preciso aprender a fazer redação sem falta. A longo prazo, eu preciso me dedicar mais na matéria de física. E por aí vai. Então, qual é a sua prioridade? Quanto tempo você separa da sua semana para estudar? Essa pergunta que ainda a gente vai trabalhar um pouco melhor. De quanto tempo eu separo? Por quê? Lembra que eu falei lá do atletismo? Corre 2K,
depois corre 5, depois corre 10, depois você está correndo a São Silvestre e vai embora. Vira um atleta de ponta. Ótimo. Quanto tempo da semana você separa? Você não pode falar, professor, então vou separar segunda, quarta e sexta já. Vou toda segunda, quarta e sexta. Eu vou estudar 3 horas por dia. Se você fizer isso na primeira semana, eu te garanto que na próxima semana que a gente se encontrar, você vai virar para mim e falar, professor, eu desisti de ficar estudando depois da aula. Não dá. Esse negócio de ficar estudando depois da aula não dá certo, não. Fui estudar três vezes por semana, 3 horas, não rolou. Por que não rolou? Porque a gente volta no primeiro ponto, o hábito. Qual é o hábito que você tem com o estudo? Quanto tempo você já está acostumado a estudar? Lembrando também, você tem que colocar uma meta. Então, vou estudar 3 vezes por semana. Não tenho o hábito de estudar. De quem não tem o hábito. Agora, não tenho o hábito, tá bom. Então, vou começar a estudar meia hora de segunda, meia hora na segunda, meia hora na quarta, meia hora na sexta. Ok. É 1h30 de estudo? É 1h30. É válido? Super válido. Se você souber aproveitar essas meia hora, desculpa, essa meia hora, né? Eu até falei errado a hora. Essa meia hora de estudo é importantíssimo para a sua vida. Importantíssimo. Porque lá na frente a gente vai pensar como tá a outra pergunta que eu gostaria de te fazer, já puxando essa, quanto tempo você separa para estudar, é como está a qualidade dos meus estudos? Por que eu estou te perguntando como está a qualidade do seu estudo? Dependendo de como você programa para você estudar, se você colocar uma meta muito grande, você não consegue. Mas também se você coloca uma meta muito pequena e vê que aquela meta não é suficiente, qual vai ser o resultado da qualidade do seu estudo? E aí eu volto na primeira pergunta para você. Quais são as minhas metas? E a segunda, quais são as minhas prioridades? Eu estou até voltando nas questões, porque uma vai puxando a outra. Quanto tempo você para estudar? Mas qual é a qualidade? Estou sem nenhum agora para mostrar aqui, mas eu sempre falo isso. O celular, imagina que eu estou com o celular na mão. O celular, que inclusive eu estou usando até para gravar esse vídeo, ele é um amigo nosso, um parceiro, super querido. Ajuda muito. Você pode pesquisar, você pode fazer várias coisas com ele. Você pode aprofundar seu conhecimento, assistir um podcast sobre velocidade da luz, lá, saber como surgiu, o que é o buraco negro, enfim. Às vezes o professor falou algo que você não entendeu na aula, aí você vai lá no YouTube, lá, pesquisa, entende de uma outra maneira, ok. Ele é um grande auxiliar. Porém, o celular também pode ser o seu grande vilão. Pode ser aquele mesmo que te distrai. Esse mesmo que vai te ajudar a você estudar, a adquirir conhecimento. Tô com o celular na mão. Coloquei 30 minutos por semana para me estudar. Segunda, quartas e sextas. Tô com o meu celular na mão. Tô lá. Abri o TikTok com 10 minutos que eu tô estudando. Ah, tô cansado aqui. Deixa eu abrir o TikTok aqui. Ver uma dança aqui, ver uma postagem aqui, ó. Ver uma notificação. Deixa eu olhar essa notificação aqui. Acabou. Acabou seu tempo de estudo. Por que acabou seu tempo de estudo? Porque aquilo vai te distrair. Percebe? Então, veja.
Como está a sua qualidade? Você tem dado foco para o seu estudo? Isso depois a gente foco também, a gente vai conversar um pouco mais. Eu dei o exemplo do celular, mas pode ser desde série, televisão, ou no meu caso, que eu gosto de ler, você pega um livro e fala, estou estudando aqui, mas deixa eu dar uma folhada aqui no livro aqui, eu fiquei curioso aqui. Você abre aqui, né? Começa a folhear, acabou, né? Você perdeu o foco, ou você perdeu o tempo da qualidade que você tinha. Então você não pode dedicar muito e nem pouco. Você tem que começar a achar um equilíbrio. Como eu acho esse equilíbrio? Aos poucos. Aos poucos eu vou sentindo a minha necessidade. Eu estudo 20 minutos por dia, todos os dias. Me satisfaz? Eu estou vendo que eu estou conseguindo entender as matérias, eu consigo fazer as tarefas? Ok. Consigo... Não, professor, 20 é pouco. Eu acho que se eu estudar 40 é bom para mim. Ótimo. Não, professor, nem 40 nem 20. Eu consigo estudar 2 horas tranquilo e eu não me sinto cansado. Ótimo. Aí a próxima pergunta que eu vou te fazer é: você sabe mesmo estudar? Você sabe mesmo desenvolver essas técnicas que a gente está falando? E a gente só está em 2 ainda, que é o hábito e a organização, e a primeira lá atrás, a presencial, que foi o compromisso. Então, primeiro, eu tenho um compromisso com meus estudos? Eu assumi o meu compromisso? Eu sou uma pessoa responsável? Eu sei que toda a ação vai virar uma reação, ou toda ação vai ter uma consequência? Sei que se não estudar, estamos falando de escola, sei que se não estudar, sei que não consigo passar na prova. Então, já sei que não vai rolar. Eu planejo meus estudos? Ou simplesmente vou voltar lá na segunda, quartas e sextas. Você do segunda, quarta e sexta, mas você pode estudar terça, quinta e sábado, não tem problema. Ou você pode estudar segunda, terça e quinta. O ideal é sempre ter um dia de intervalo para dar uma descansada na mente. Mas aí depois a gente conversa um pouco mais sobre o descanso da mente também. Ou mais para frente, se der tempo, a gente já conversa sobre isso. Eu sei planejar? Eu faço um planejamento? De segunda-feira eu só vou estudar matérias exatas. Matemática, química, física, né? Conservação do movimento que o professor dá. Então eu vou estudar estatísticas na saúde pública e meio ambiente, então eu lembrei de outra, que é estatística. Bom, peguei 5 exatas. Segunda-feira eu só vou estudar essas. Porém, eu só tenho 30 minutos. Então, quantos minutos eu tenho para cada matéria? 6. Será que em 6 minutos eu consigo revisar matemática? 6 minutos eu consigo revisar química? 6 minutos eu consigo reservar para física? 6 minutos eu consigo falar de conservação do movimento? Em 6 minutos eu consigo ver a estatística na saúde pública e no meio ambiente? Em 6 minutos para cada matéria? Será que esse planejamento é o ideal? Será que eu consigo planejar? Mesma coisa, se a gente pegar português, inglês, história, geografia, filosofia. Peguei 5 também. Se eu programar aqui toda quarta eu vou estudar só as de humanas, são 6 minutos para cada matéria. Entendeu onde eu quero chegar, né? Então você precisa alinhar esse seu planejamento. Saber planejar. Coloca aí no seu questionário se você faz um planejamento. Quando você vai estudar? Quando? Quando você vai estudar?
Que dia que você vai estudar? Qual o horário? O ideal, quando a gente vai falar de orientação de estudos, eu sempre falo isso, tenha um horário fixo. Né? Então, toda segunda, quarta e sexta, eu vou estudar às 3 da tarde, das 3 às 4. É o meu horário de estudo. Nesse horário, o que eu não posso fazer? Me distrair com rede social, com a série, com a novela, com o amigo, né? Por isso não o WhatsApp perto, o celular perto, porque realmente distrai, né? Alguém te manda lá, ó, olha aqui, olha que fulano falou. Acabou, né? Porque você vai puxar a conversa, acabou todo aquele seu planejamento. Segundo ponto que a gente também tem que pensar ainda, tudo dentro desse universo que a gente está falando. Eu tenho um espaço silencioso para estudar? Eu tenho um espaço preparado? Ah, professor, eu não tenho uma escrivaninha, eu não tenho lá grana para comprar uma escrivaninha, colocar um monte de canetinha, um de cada cor, lápis de cada cor, apontador, borracha de tudo diferente. Eu não consigo. Aí eu volto à pergunta: você tem um espaço preparado para estudar? Isso que você tem que pensar. Eu tenho esse espaço? Eu possuo esse espaço? Então, se você já tem um horário, você já tem para pensar em um espaço. Qual é esse espaço? Esse espaço pode ser até a mesa da sua cozinha, desde que seja: vou estudar todo dia, das 3 às 4, na mesa da cozinha, ou das 3 às 4, vou estudar num cantinho aqui, no meu quarto, ou no quarto que eu e meu irmão divide, e vou avisar para todo mundo que está em casa nesse horário. Neste horário, das 3 às 4, a não ser que seja uma emergência, né? Não me ligue, procure não falar comigo, eu estou estudando. Se tem alguém em casa, fala: olha, então nesse horário, se tiver alguma coisa para resolver, você resolve. Né? Claro, se você for responsável por alguém menor, tudo mais, são outras coisas, mas nesse sentido, você tem que se adaptar um canto e um horário. E aí você vai se adaptando. E aí você vai vendo o que você vai estudar. Então na segunda, então são 4 semanas no mês. Aí eu volto lá para você. O que você vai estudar? Então aí você coloca lá. Então, segunda-feira eu estudo português. Na terça eu vou estudar matemática. E na segunda, eu falei terça, mas vamos voltar para a quarta, né? Segunda eu estudo matemática. Quarta eu estudo português. E na sexta eu estudo inglês. Das 3 às 4. Ok? Na outra semana, o que eu vou estudar? Na segunda, eu estudo geografia. Na quarta, eu estudo história. Na sexta, eu estudo filosofia. E aí você vai intercalando as matérias. Claro, você vai vendo a necessidade que você tem. Professor, eu não tenho dificuldade com português. Português, deito e rolo, é minha praia. Tô tranquilão. Pode vir verbo, tranquilo. Pode até pedir para fazer redação, ó. Tranquilão no português. Então tá bom. Se você domina o português, ok. Então você não vai se preocupar com o português por hora. Não é que você vai deixar de estudar o português, não. Melhor, você vai estudar, mas você não vai dar tanto enfoque para ele. Bom, se você
domina o português, provavelmente uma ou outra matéria de exata você não é tão bom como pegar química. Então eu não sou bom, tão bom, né? Estou dizendo que não possa ser bom numa matéria de humanas e numa matéria exata. Mas eu sou bom em português, mas eu também não domino tão bem aquelas fórmulas químicas e tudo mais. Então eu vou dar mais enfoque para química. Nessa semana o inglês tá pegado. Para mim tá mais difícil. Então nesta semana eu vou dar um enfoque no inglês. Então, quando eu te faço a pergunta, o que você vai estudar, você tem que pensar: o que eu preciso estudar? O que eu vou vir estudar? E aí entra o seu planejamento. Dentro do seu planejamento você já tem que ter isso lá, né? Anotadinho. Pode mudar? Meu planejamento tem que ser fixo? Não, não precisa ser fixo não. Não, segunda é português, terça é matemática, quarta é química, quinta é filosofia. Mas aí na outra semana vai ter uma revisão. História, pra mim, me pega, me quebra. Aí tá bom. Então eu vou estudar muito para história. Tenho uma dificuldade maior com história. Então nessa semana você dedica à história. O tempo eu já falei. Então você não vai exagerar tanto no tempo, né? Controle o tempo, seja controlador do seu tempo. Nas turmas que eu conversei sobre orientação de estudos, um ou outro aluno me falou assim: professor, eu já tenho o hábito de estudar mais de 2 horas por dia. Posso continuar então? Ou o que o senhor está me dizendo, eu diminuo o ritmo? Não, continua aí. Tem o hábito? Mantém, permanece o hábito que você tem. Se você já tem um ritmo de 1 hora, ok. Talvez seja interessante pensar: qual é o meu limite? Lembra que eu falei que ainda eu ia falar da canseira mental? A gente tem um problema chamado, né, a gente tem a canseira física normal do dia a dia, a gente levanta cedo para estudar e vai para a escola e tudo mais, e aí chega tarde em casa, tá cansado, né? Tem dia que tem a orientação de estudo comigo, aí você tá lá cansado, né? E você não tá muito afim. E aí tem dia que se você sabe que se você estudar muito tempo, vou pegar um dia típico, né? Uma sexta-feira. E já estudou os outros dias, né? Segunda, terça, quarta e quinta. Só que na quarta e na quinta, você teve revisão de matérias, tanto de humanas como exatas. E aí você tá cansado. Chega na sexta, a última coisa que você quer fazer é estudar. Mas é preciso. Lembra do primeiro ponto? Eu sou responsável. Lembra que você tem um compromisso da responsabilidade e de todo dia naquele bendito horário, eu coloquei como 3 horas aqui como exemplo, todo dia às 3 horas eu vou estar lá para estudar. Professor, mas eu estou cansado, a mente já não funciona, o que eu faço? Nesse dia, você assumiu o compromisso. É 1 hora de estudo? Faça 35, 40 minutos só. Não precisa fazer 1 hora não. Pronto. É o suficiente. Faça meia hora, mas faça seu compromisso. Por quê? Você deixou um dia, você fala, na segunda, deixa, na segunda também eu tô cansado, deixa. E aí, lembra do hábito, que a gente abriu esse vídeo falando de hábito, vai se tornando o hábito. Hoje tudo bem, hoje eu tô cansado, o professor falou também que se eu estiver cansado, não tem problema deixar de lado. Não falei isso, falei do seu compromisso, você tem que estar lá todo dia, porque senão o compromisso tem que virar hábito.
não o desleixo, não o abandono, não abandonar. Então é isso. Tenha isso em mente. Tenha o hábito, ou melhor, o primeiro ponto que a gente já tinha falado em sala, que é o compromisso. Eu sou responsável pelos meus atos. Segundo é o hábito de estudar, o hábito de fazer, de criar, planejar, pensar em quais as minhas metas, quais os meus projetos, como o estudo pode me ajudar nesse caminho, nesse planejamento. Como o estudo pode me ajudar? Tá certo? Última coisa, o planejamento. Planejamento não, a organização de estudos. Para que vai servir? Ele vai ajudar você a criar uma consciência aqui, que é preciso ter plano de estudo, preciso ter responsabilidade, tudo isso que a gente já está conversando um tempão. Diante de tudo isso que eu falei, para a gente pensar com carinho, com cuidado, pensa comigo agora e seja sincero para você. Você pode responder essas perguntas e falar assim, professor, não vou te entregar. Não tem problema. Seja sincero com você. A atividade que eu mandei, você vai me entregar sim. O formulário lá, o sim, o não, aquele formulário das 28 perguntas, eu gostaria não, quero que você me entregue, porque é ali que a gente vai fazer todo um planejamento de estudos. Essas outras perguntas que eu levantei, não precisa, você pode responder só para você. E aí a pergunta que eu te faço é, será que diante dessas perguntas, todas que foram levantadas, todo esse questionamento, eu tenho feito um planejamento cuidadoso, minucioso, cuidando dos detalhes? Será que eu já parei para pensar o quão importante é o estudo para mim? O quão importante esse estudo pode me levar? Como eu já falei no vídeo acho que 2 vezes, eu gosto de ler muito e gosto de série, gosto de filme, enfim. E tem um filme que eu gosto muito que é Alice no País das Maravilhas. E também tem o livro lá que eu gosto muito e tem um momento que a Alice ela tá perdida lá no reino. E aí ela pergunta pro gato, né? Como que eu faço para sair daqui? E aí ele pergunta, mas para onde você quer ir? Eu disse, não sei, eu queria sair desse lugar aqui que eu tô perdido agora, mas eu só queria sair desse carro. Para onde você vai? Eu disse, assim, eu não sei. E aí o gato responde para ela, se você não sabe aonde você vai, qualquer caminho serve. Essa frase tem que ficar aqui, ó, remoendo na nossa cabeça. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não tem um planejamento, se você não tem uma meta, se você não tem um objetivo, qualquer coisa serve. E a orientação de estudos está para isso. Para a gente aprender a planejar os nossos estudos, a melhorar a eficiência e a eficácia da nossa qualidade de estudo. Então não desanima não. Preencha o formulário. No nosso próximo encontro a gente vai responder junto, né? Vai ver as questões, quais são seus pontos fracos e seus pontos fortes. Eu claramente não deixei lá o gabarito para vocês descobrirem, para a gente conversar. Então aí vocês me entregam. Se você não tiver como imprimir, você faz no caderno, só faz lá pergunta 1, sim, 2, não, pergunta 3, não. Vai embora, me entrega no nosso próximo encontro. E aí a gente vai conversar, e melhor do que conversar, a gente vai trabalhar esses pontos. Trabalhar juntos. Não sei qual é o seu objetivo,
Alguns alunos vão dizer, meu objetivo é passar no Enem, meu objetivo é entrar numa faculdade, meu objetivo é fazer um pré-vestibular. Então, juntos, nós vamos descobrir maneiras de construirmos esse caminho, tá bom? Qualquer dúvida, então, me procura. Já está lá o arquivo anexado, tá bom? Qualquer dúvida, estamos na escola. Você já sabe onde me procurar. Estou no período da manhã e no período da tarde, então qualquer dúvida. Tem uma dúvida fora da orientação de estudo, não deu tempo, professor, de responder. Pode me procurar para a gente conversar e a gente vai se falando, tá bom? Um grande abraço e é isso. Até breve. E a gente vai se encontrando aí e juntos vamos construir e planejar esse caminho de estudos, tá bom? Grande abraço.